Com 7 estudos, nós pretendemos preparar professoras de classe para trabalhar com seus alunos formando um grupinho de música. As professoras não precisam ter nenhum conhecimento anterior de música e vão aprender aos poucos junto com seus alunos. O trabalho é leitura de música, que não deve ser só teoria, então deve ser direcionado com um instrumento. O instrumento escolhido foi a flauta doce, pela facilidade, por ser barato, um instrumento fácil, e ele vai nos dar a leitura, o som da leitura. Nós vamos ver na partitura, no cartaz, a escrita da música. E na flauta doce formamos com o tato, a técnica do instrumento e ouvimos o som daquela nota que nós vamos aprender nesses 7 estudos. Como nós vamos aprender leitura de música? A música tem letras, são 7 letras, que todas as crianças já conhecem. Eu estou falando como se fosse a professora de classe com os seus alunos. Então eu vou usar palavras simples. As 7 notas da música têm todas elas o mesmo sinalzinho. Não varia como A, B, C, não. Tudo é uma bolinha, é um círculo fechadinho. E a série de 7 notas tem bem no meio a nota Si. Repare, a nota Si é muito importante. Ela divide 2 ou mais séries de 7 notas. As 7 notas já conhecidas, 7 letrinhas da música são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, e ali está o Si, e vai começar tudo de novo. Mas na flauta doce, essa ordem é invertida. O Si é das notas mais altas e depois vai baixando, ao contrário. Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então a primeira notinha que nós vamos aprender é o Si. Como que nós vamos saber que o Si é diferente do Fá, do Ré, se todos têm o mesmo sinal? E esse sinal vai ser colocado em cima de uma grade para fazer a diferença. Essa grade, são 5 linhas, é como se fosse um prédio de 5 andares. Tem esse enfeite aqui na entrada, que depois a gente vai ver, e começa na linha bem de baixo, no andar bem debaixo do prédio. Se a gente subir 1, 2, 3 linhas na linha bem do meio e colocar o sinalzinho sobre a linha, este é o sinal do Si. O Si mora na 3ª linha desse prédio, dessa pauta de 5 linhas, sobre a linha, porque pode-se usar também espaços sobre a linha, colocar sinais ou colocar sinais entre 2 linhas. Aliás, o Si tem 2 vizinhos nos espaços que tem um nome muito interessante. Eles ficam, é um vizinho um pouquinho mais abaixo, no espaço abaixo, e um vizinho um pouco mais acima, no espaço de cima. Então, o Si tem, o nome dessas 2 notas são Lá e Dó. Ao lado do Si ficam o Lá e o Dó. São os 2 vizinhos de quem o Si gosta muito, estão bem pertinho dele. Ao lado do Si, logo abaixo Lá, logo acima Dó, nos espaços. Então já vimos na pauta 3 notas. O Si, nota mais fácil da flauta, em primeira que vamos aprender, e os 2 vizinhos, logo abaixo Lá e logo acima Dó. Lá, Si, Dó. Na flauta, para fazer Si, esse instrumento é a flauta doce. Ele tem um bocal, onde nós vamos dar um soprinho muito, muito suave. Se esse soprinho fosse dado numa vela, nem apagava, só entortava a chama. Porque o som que ela deve ter é o som do nome dela. Ela é flauta doce. O som deve ser muito suave, o soprinho muito fraquinho.
Na técnica da flauta se usa a mão esquerda para as notas altas, começando com o si. Tanto a criança destra como a canhota vai começar pela mão esquerda. O dedo indicador vai fechar o furinho mais alto dessa série de furinhos que tem em um lado da flauta. E o polegar vai fechar o único furo que tem no lado oposto. Fechar esse furinho muito bem, com a almofadinha do dedo, não com a ponta, porque tem que ser muito bem fechado para o som ficar bonito. E agora escutemos o som do si. Este é o som do si, na flauta, no piano, no violino, no oboé, todos os instrumentos que tocarem a nota do terceiro piso aqui, então, tem esse som e é o si. Mas não basta este conhecimento, saber que essa nota é o si e que tem esse som. Eu preciso saber que tempo demora esse si. Se esse si é longo ou é curtinho. A indicação primeira que nós vamos aprender é que, em vez de o círculo ser aberto assim, depois vai haver notas assim. Mas no começo nós vamos trabalhar com notinhas fechado o círculo. Ele tem cor inteiramente, ou preta ou colorida, como nós podemos fazer. E tem uma haste que eu digo que é a arma do soldadinho, porque essas notinhas com esta figura vão marchar como um soldadinho. Cada uma vai ter o tempo de um passo de marcha. Mas se aparecer esse sinal aqui, ó, parece um passarinho voando lá na beira da praia, esse sinal, ele diz um passo em silêncio, sem som, mas tem o tempo de um passo. Então isso aqui funciona assim, ó. Esse é o si com o seu tempo que nós vamos usar nas músicas que vamos aprender a seguir. O lá também nós vamos ter que usar outra notinha. O lá é a outra nota que nós vamos aprender a seguir e que fica muito fácil na flauta. Vai o dedo médio no segundo furinho. Ficam 2 dedos para fazer o lá. O si é um dedo e o lá 2 dedos. Os sons são diferentes. Esse é o som de si. E, aliás, esse é o som de lá e esse é o som de si. São diferentes. Com essas 2 notinhas, nós já podemos tocar algumas músicas. Primeiro a gente tenta aprender a troca de uma nota para outra, que não é suficiente saber que esse é o si e que esse é o lá. Nós temos que saber trocar de uma para outra. Observando quem está trabalhando é só o meu dedo médio. O dedo indicador permanece ali no si. E quando vai ser o lá, entra o dedo médio para fazer 2 dedos. Agora já podemos tocar a nossa primeira música, que vai ser muito simples, só com 2 notinhas. As músicas com 2 notinhas também são um pouquinho difíceis de cantar, mas de tocar elas são muito boas. Isso aqui ainda não é uma música, é só um treinamento para a troca de notas e o silêncio. E fazer essa notinha aqui sempre um pouquinho mais forte. Para o trabalho com muitas crianças e com pouca idade, que a professora chega a ter 30 alunos, isso pode ser feito e dá sempre resultado. Aliás, foi o nosso empenho desde o início, foi que a música, em vez de ser sempre individual, como nós trabalhávamos antes, agora ela é multiplicada através dessa professora voluntária que vai formar o seu grupo de música com leitura. Para facilitar para as crianças, é extraordinário como facilita, como dá prazer, dá rapidez, dá incentivo, esse colorido que procura-se usar a sílaba semelhante ao nome da nota. Seria essa nota colorida de si, cinza. O si,
cinza. E o lá, laranja. Então, facilita para as professoras e para as crianças aprenderem muito. Mas fica a mesma coisa da leitura tradicional de música, que usa as notinhas sempre somente pretas. É a mesma coisa dali. E sim, agora realmente podemos tocar a nossa primeira música. Eu peço a ajuda da professora Valdomira, que vai fazer agora a vez da professora. A professora vai ter um cartaz frente aos seus alunos que ela imprimiu do site. Vai ter no site todas essas músicas, ela imprime, amplia com xerox, apresenta para as crianças e vai fazer, depois de ter mostrado a técnica do instrumento e a nota na pauta e o som da nota, ela vai fazer a regência para que toda a turminha toque junta, todos ao mesmo tempo. Isso assim, dá um comando de início, 1, 2, 3. Todas as crianças já estão com a sua flauta, que foi distribuída, e aí ela vai apontar nota por nota, como se fosse a marcha, né? Não precisa marchar. As crianças que puderem, a professora pode bater o pé para ficar bem certinha a marcha. A marcha pode ser mais rápida ou mais lenta, só precisa ser parelhinha, sempre igual. Então, professora, por favor. 1, 2, 3. Essa música nós vamos cantar, o nome dela é Cantar Sem Parar. Eu toquei a melodia e nós vamos cantar essa letrinha. Vem cantar sem parar, vem cantar para alegrar. Vem cantar sem parar, vem cantar para alegrar. E com notinhas coloridas, que algumas professoras podem escolher fazer o seu trabalho quando tiverem um grupo grande de crianças pequenas, vai ficar a mesma coisa. As outras nós vamos só cantar, mas essa eu vou tocar de novo para afirmar. 1, 2, 3. E para facilitar mais ainda para as crianças, nós vamos cantar com o nome da nota. Si, lá, si, 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 lá, si, lá. Cantar sem parar. Vem cantar sem parar, vem cantar para alegrar. Eu estou usando uma flauta Presley. Foi a melhor que nós achamos, dessas bem simples, assim, muito acessível. Ela não custa mais que uns R$5 e funciona muito bem, o sonzinho dela é bonito. A próxima música, Sei Tocar Si e Lá. Sei tocar a nota Si e também a nota Lá. Vou usar outra flauta. 1, 2, 3. Sei tocar a nota Si e também a nota Lá. E com as notinhas coloridas, eu só vou cantar o nome da nota. Lá, si, si, lá, si, si,
si, si, lá. Sei tocar si e lá. Sei tocar a nota si e também a nota lá. Nós exemplificamos o que aprendemos hoje com essas duas músicas, mas uma direção nossa, um desejo nosso é de grande repertório, para que as crianças não fiquem estudando muito tempo, treinando uma música só. Então tem um repertório grande que vai ser tocado em separado e que vai ser treinado em sala de aula pelo menos 3 vezes por semana, uns 15 minutinhos. Cada treino, uma musiquinha nova do repertório, que tem que sempre fazer o cartaz, apresentar o cartaz, e a professora aprender a cantar primeiro para poder interessar as crianças com o canto. Então, o nosso estudo por hoje está encerrado e a professora vai passar a trabalhar com o repertório deste primeiro estudo. Depois da primeira aula, para reforço do que foi aprendido, principalmente para as crianças desenvolverem mais coordenação motora das notas, nós preparamos um repertório que vai ser trabalhado de preferência 3 vezes por semana, quer dizer, em estudos próximos e com continuidade. E sempre reforçando a primeira aula. Antes de entrar na segunda, nós passamos todo esse repertório, que aí a criança fica pronta com essas notas para avançar. Então, hoje nós vamos fazer o nosso repertório. A primeira música é Minha Mãe. Mãe, pra ti trago uma flor. Tu és linda e meu amor. Mãe, pra ti trago uma flor, tu és linda e meu amor. Grupinho de flauta. Todos juntos, nossa flauta vamos tocar. O sino. Din, din, dom, 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 din, faz o sino da matriz. Canção da Garoa. Um anjo toca seu flautim, piru,